Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Também? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para reagir a um vídeo chamado Tudo o que aconteceu com os membros da Sociedade do Anel após o fim de O Senhor dos Anéis, lá do canal Nerd Sideral. Espero que vocês curtem, espero que vocês gostem. Lembro sempre vocês que o link original do vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Dê uma passada lá no canal Nerd Sideral, se inscreva e deixa o like. Ele faz um excelente trabalho e sempre é muito importante ajudar. Então eu agradeço muito quem puder ajudar. Deixa o like aqui caso curta a minha reação, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante também. E sem mais delongas, bora pro React! Antes de começar, gostaria de avisar que eu só assisti, aos filmes de Senhor dos Anéis, o Hobbit também. Nunca vi a série de Senhor dos Anéis, ali que passa, algum tempo antes. Também sei que desagradou bastante aos fãs por conta de lacração e essas coisas mais. Então nunca me chamou a atenção para querer assistir. E também nunca li os livros de Senhor dos Anéis, nem de Hobbit, nem Silmarillion, nada disso. Então não sei realmente o que acontece com os personagens. Vi, assim, muito por alto, o do Frodo, pois ele pega aquele navio e vai embora. Ele vai para uma terra quase que dos imortais, onde os elfos também vão para essa terra. Mais ou menos isso que eu sei. Agora os demais personagens, não sei o que acontece com eles, posteriormente aos filmes. Mas vamos ver aqui esse vídeo e vamos ver como ele vai contar, essa história, o que aconteceu com cada um desses emblemáticos personagens. Sem mais delongas, bora lá pro vídeo. 1, 2, 3, foi! Você sabe o que aconteceu com os membros da Sociedade do Anel após a destruição do Um Anel? Não. Sabe o que aconteceu com o Condado? Qual foi o destino de Sam? Afinal, ele morreu? Você sabe como ele foi casou, a morte de Aragorn e sua esposa Arwen? Aqui nesse vídeo estão algumas coisas do que aconteceu na Terra-média após a derrota de Sauron e a queda de Mordor, juntamente com a ascensão de Aragorn ao trono. Sim. Então, vamos pro vídeo. Bora! Muita coisa mudou na Terra-média depois de O Senhor dos Anéis, tanto nos livros quanto nos filmes. O último filme da trilogia, O Retorno do Rei, teve um grande impacto no futuro da Terra-média e seus personagens mais importantes. Depois de roubar o Um Anel e lutar com Frodo, Gollum mergulhou nos Poços de Fogo e o Um Anel foi finalmente destruído. Sim. A destruição do Anel desencadeou a morte de Sauron, que não poderia existir sem o poder do Um Anel. Mordor entrou em colapso e a guerra finalmente acabou. A derrota de Sauron permitiu um final feliz para os membros sobreviventes da Sociedade do Anel. Sim. Frodo, Sam, Merry e Pippin finalmente retornaram ao condado e Sam começou uma família. Sim. Frodo, no entanto, não estava satisfeito com sua vida no condado, em parte devido aos ferimentos que sofreu em sua missão. No final, Frodo partiu para as Terras Imortais. Enquanto isso, Aragorn foi coroado rei de Gondor. Ele se casou com a elfa Arwen, que voluntariamente desistiu de sua imortalidade élfica para compartilhar uma vida com ele. Aragorn viveu uma vida longa e plena com Arwen. A maioria desses eventos ocorreu em uma era conhecida como Terceira Era. A linha do tempo da Terra-média é dividida em várias eras longas, e a Terceira Era é apenas uma delas. A Segunda Era é o foco da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, da Amazon. A Terceira Era, por outro lado, que durou um período de 3.021 anos, é o cenário das trilogias O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Logo após a conclusão de O Retorno do Rei, a Quarta Era começou. Aqui está o que o fim da Terceira Era e o alvorecer da Quarta Era reservaram para a Terra-média. Aragorn criou o Reino Reunido. Localizado no norte, Arnor era um reino proeminente na Segunda Era da Terra-média. Povoado por elfos, hobbits e homens, Arnor prosperou por séculos. Mas no início da Terceira Era, Arnor não era mais um lugar tão próspero. Agitação política e enganos dividiram o reino em 3 reinos menores e, com o tempo, a guerra civil os deixou de joelhos. Houve tentativas de reunificação. Por um tempo, Gondor e Arnor foram um reino, mas isso não durou. Após sua queda, o que restava do povo de Arnor mudou-se para outras regiões. Um dos descendentes dos reis de Arnor é Aragorn. Isso significava que Aragorn, que já era rei de Gondor, também tinha direito ao trono de Arnor. Como resultado, Aragorn reconstruiu Arnor e se tornou seu 26º rei. Isso permitiu que Aragorn assumisse a posição de Alto Rei de Arnor e Gondor. Incrível. Não era mantido desde Isildur, na Segunda Era. Depois de séculos separados, Aragorn consertou a divisão entre Arnor e Gondor e criou o Reino Reunido. Sob o controle de Aragorn, o Reino Reunido tornou-se a força mais dominante na região noroeste da Terra-média. Durante este tempo, o Reino Reunido decidiu retomar todas as terras que anteriormente eram ocupadas por Arnor e Gondor. Apenas alguns territórios foram deixados em paz, enquanto o Reino Reunido lutava para recuperar o que antes pertencia a eles.
A Quarta Era e o domínio dos homens começou. Os elfos foram a raça mais prevalente na Primeira e Segunda Eras da Terra-média. Isso começou a mudar na Terceira Era, quando o poder dos elfos começou a diminuir. No início da Terceira Era, os elfos começaram a partir para Valinor, também conhecido como Terras Imortais, embora muitos deles permanecessem em várias regiões da Terra-média. O que viria a seguir para os elfos e o destino da Terra-média foi provocado por Gandalf no final de O Retorno do Rei, quando Gandalf disse: "Chega a hora do domínio dos homens, e os membros anciões devem desaparecer ou partir." A previsão de Gandalf foi comprovada quando os elfos restantes deixaram a Terra-média e foram para as Terras Imortais quando os Três Anéis perderam seu poder, como resultado da derrota de Sauron. A partida dos elfos inaugurou o alvorecer da Quarta Era, que é caracterizada pelo domínio dos homens. Além disso, os anões começaram a morrer na Quarta Era, já que as mulheres compunham apenas 1/3 de sua população, e as fêmeas anãs muitas vezes optavam por não se casar. Assim, com o tempo, as contribuições dos anões para o mundo foram esquecidas, deixando a humanidade como a raça mais importante que estava na face da Terra-média. Entendi. O Condado se tornou um santuário para os hobbits. Em O Hobbit e o Senhor dos Anéis, o Condado é a terra natal dos hobbits e uma região localizada na porção noroeste da Terra-média. O Condado foi visitado por Gandalf e uma companhia de anões em O Hobbit, e novamente por Gandalf em O Senhor dos Anéis. Embora o Condado seja ocupado apenas por hobbits, ele recebeu seu quinhão de visitantes ao longo dos séculos. Tanto elfos quanto anões são conhecidos por passarem pelo Condado de vez em quando. Enquanto a sociedade estava em sua aventura, um grupo de homens chamados Rufiões se tornaram uma ameaça ao modo de vida do Condado dos Hobbits. Caramba! Os Rufiões foram expulsos assim que Frodo e os outros voltaram para casa. As coisas mudaram para o povo do Condado quando Aragorn formou o Reino Reunido. As terras que ele ganhou como Grande Rei lhe deram algum nível de controle sobre o destino do Condado, sabendo que pessoas como os Rufiões sempre seriam um problema para o Condado. Ele declarou que o Condado era um santuário para os Hobbits e que nunca deveria ser visitado por homens, incluindo ele mesmo. Legal. A intenção de Aragorn de banir os homens do Condado era garantir que os Hobbits pudessem viver pacificamente sem intervenção de forasteiros. Samwise se torna prefeito. Prefeito? Após a queda de Sauron e antes de Frodo ir para as Terras Imortais, como mostra no fim de O Retorno do Rei, Frodo foi eleito prefeito do condado, mas ele desistiu do cargo para ir embora com Bilbo para as Terras Imortais, pois ele não podia desfrutar da paz no condado porque seus ferimentos foram muito graves. 6 anos após a ida de Frodo, Sam é eleito prefeito do condado, e foi nesse mesmo ano que o rei Aragorn promulgou a lei proibindo que os homens entrem no condado, para que lá fosse uma terra livre, sob sua proteção, e assim os hobbits pudessem viver em paz. Sam foi eleito prefeito por 7 vezes consecutivas, mandatos de 7 anos, o que durou 49 anos. Caramba! E no último ano, como prefeito, ele estava com 96 anos de idade. Depois que Rosinha, sua esposa, morreu no ano 61 da Quarta Era, Sam deixou o condado, por ele também ser um portador do Anel, embora por um curto período de tempo, foi autorizado a atravessar o mar para se reunir com Frodo nas Terras Imortais. Caraca, bem legal. Destino de Legolas e Gimli. Após a vitória sobre Sauron, Gimli levou uma parte de seu povo para o sul e tornou-se senhor das Cavernas Cintilantes. Ele e seu povo realizaram grandes trabalhos em Gondor e Rohan, forjaram grandes portões de Mithril e aço para Minas Tirith, para substituir aqueles destruídos pela guerra. Legolas também levou para o sul alguns elfos da Floresta Verde, e eles moraram em Ithilien, e esse lugar se tornou mais uma vez o lugar mais belo de todas as Terras do Oeste. Após a morte de Aragorn, Legolas foi para as Terras Imortais com um navio que ele mesmo construiu, e acredita-se que tenha levado Gimli, devido à grande amizade que os dois tinham. Bem legal. Maior que qualquer uma que já houve entre um elfo e um anão. Acredita-se também que Gimli partiu com Legolas com o desejo de rever a beleza de Galadriel. Aragorn e Arwen se casam. Após Aragorn ser coroado rei, ele pediu Arwen em casamento. Como rainha dos elfos e dos homens, ela viveu com Aragorn por 120 anos. Em grande glória. Bastante tempo, né? Aragorn era o último rei dos dias antigos, e a ele foi concedida não apenas uma longevidade 3 vezes,
maior que a dos homens, mas também a graça de ir quando quisesse, devolvendo a dádiva da longevidade. Ele então decidiu dormir pela eternidade antes de ficar caquético, sem virilidade e sem racionalidade. Quando Aragorn fechou seus olhos pela eternidade, uma grande beleza o tomou, e ali viam que a graça de sua juventude, a coragem de sua virilidade, a sabedoria e a majestade de sua velhice estavam mescladas em seu rosto, e essa glória não se apagou antes da destruição do mundo. Na velhice, Pippin e Merry passaram seus últimos dias em Gondor, morreram e após a morte de Aragorn, tiveram seus leitos postos ao lado do leito de Aragorn, sendo honrados até mesmo após suas mortes. Incrível. Arwen foi tomada de uma grande tristeza, a luz de seus olhos se apagaram. Ela então partiu para a terra de Lórien e viveu lá sozinha. Por fim, ela se deitou para descansar para sempre sobre Seryn Amroth, o mesmo lugar onde ela e Aragorn juraram amor eterno. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui e muito obrigado por sua audiência. Desculpe estar interrompendo o vídeo, mas antes de continuar gostaria de pedir que deixasse seu like, isso me ajuda bastante, se inscreva no canal caso curta o conteúdo. Caso queira pedir algum react, o QR Code está aqui na tela. Você pode pedir tanto uma música geek ou também um vídeo de até 20 minutos. Na descrição você encontra os preços certinhos. E também, algo importante é que antes de você realizar qualquer depósito, deixe nos comentários o seu pedido, esperando sempre o meu ok. E somente depois do meu ok, aí sim você pode realizar o depósito e eu trago o mais breve possível. Agradeço muito a compreensão de todos e bora voltar ao vídeo. Muito bom vídeo, incrível, bem legal, né? Não sabia de muitas dessas informações, como eu falei, do Frodo sim, eu tinha conhecimento, né? Pois termina ali, né, O Senhor dos Anéis, o último filme, ele indo, né, de barco para as terras dos imortais ali. Então eu sabia, eu tinha esse conhecimento, agora os demais ali, a parte do Sam, né, de se tornar prefeito, até do Frodo, eu não sabia que o Frodo tinha se tornado prefeito, né, antes de viajar, antes de partir para a terra dos imortais ali. É interessante, mas ele também se propagou bastante no poder, né, ele ficou como prefeito até praticamente seu leito de morte. O Pippin e o Merry falou que ficaram em Gondor, né, não voltaram para o condado. Achei estranho, achei que eles permaneceriam ali no condado, eles gostam dessa vida mais tranquila, claro, eles gostam também de aventuras, de aprontar, e no condado eles faziam muito isso, né, eles aprontavam ali com os anciões, né, as pessoas do condado eram bem calmas, bem tranquilas, e se assustavam, né, com essas brincadeiras malucas do Pippin e do Merry, mas não, né, eles ficaram em Gondor ali, né, e tiveram suas mortes também nessa cidade, e seus túmulos ficaram ao lado do rei, né, ao lado do Aragorn, pois também ele veio a falecer, né? A gente já sabia durante a jornada que ele vivia mais do que um homem comum, né? Ele já era bem velho ali durante o trajeto, né, da Sociedade do Anel, dos 3 filmes e tudo mais. Ele já tinha uma idade bem avançada e ele ainda viveu por muito tempo, né? 3 vezes mais do que a vida de um homem. Ele viveu, se casou, né? Conseguiu conquistar o segundo reino, então bem interessante. Ele se tornou alguém muito importante e tentou trazer, né, a paz para os 2 reinos, né? Conquistar também terras que foram perdidas anteriormente, né, em outrora. Ele tentou reconquistar e outras terras ele deixou meio que para lá para não também massacrar povos, essas coisas, né? Pois o Aragorn sempre foi um homem muito justo, muito correto. Então, se ele via que aquela terra já tinha seguido seu fluxo e não ameaçava nenhum perigo, né? Sociedades já poderiam ter pertencido a essas terras e ele não queria se envolver em conflito, aí ele deixava para lá. Provavelmente deve ter sido assim. Já outras terras onde havia talvez forças malignas, bandidos, essas coisas, ele ia lá e retomava a força, né? E botava sob seu domínio, assim como ele também meio que colocou, entre aspas, o condado sob seu domínio, sob sua proteção, né? Para que não fosse incomodado por ninguém, né? Por nenhum homem. Pois, como ele falou ali, né, rufiões apareceram, eu não sabia disso, e tentaram ali atacar o condado, né, e por sorte, né, o Frodo e os demais voltam e conseguem retomar o condado, e o Aragorn meio que se vê, né, na obrigação de tentar proteger aquele local e transformou num santuário. Muito interessante, muito legal, pois realmente é um local muito pacífico, traz muita tranquilidade. E é uma pena, né? Seria uma pena se esse local fosse profanado, fosse atacado, fosse destruído, né? Pois realmente transmite um ar de muita tranquilidade. Então, bem legal, bem interessante. A Elrond, no caso, né, a esposa do Aragorn, ela se casou e depois voltou ali para o local onde ela conheceu o Aragorn e permaneceu por lá até o seu leito de morte também, né? Ela abdicou da imortalidade,
por permanecer, né? Então ela não foi para a Terra dos Imortais. E outra coisa que aconteceu foi o Sam ter ido, né, para essa terra e ter ido se encontrar com o Frodo, pois ele foi o portador do anel por um breve período de tempo, e aí ele teve essa autorização bem interessante. E o próprio, né, Legolas e o Gimli também foram, né, aparentemente para a Terra dos Imortais. O Legolas construiu o próprio barco para conseguir, né, navegar e ir, né, de encontro ali, né, com o seu povo, né, pois todos os elfos da Terra-média aparentemente foram para essas Terras Imortais e deixaram, né, nas mãos dos homens o futuro, né, o destino do futuro. Então, muito interessante. E os anões também meio que sucumbiram, né, perante ali as mulheres anãs não quererem ter filhos e essas coisas mais. Então, a quantidade, né, a população anã diminuiu bastante, né, drasticamente. E eles meio que desapareceram, né, sumiram. Eles geralmente ficam, né, nas suas masmorras ali, né, dentro das montanhas, escavando. Então eles quase não aparecem e a Terra ficou realmente nas mãos dos homens, né. Muito interessante, muito bom vídeo, curti bastante de acompanhar e também descobrir, né, o que aconteceu com esses emblemáticos personagens, né, que a gente acompanhou na trilogia. Muito interessante, muito bom, curti muito. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido também. Lembro sempre vocês que o link original do vídeo está aqui embaixo na descrição. Dê uma passada lá no canal Nerd Sideral, se inscreva e deixa o like. Deixa o like caso tenha curtido minha reação, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!